Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa formação sobre a metodologia da aquisição da língua escrita. Eu sou a Melina, assistente de educação infantil e alfabetização, também sou professora, pedagoga da nossa rede. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como trabalhar essa metodologia, os benefícios dela, como que ela acontece dentro da sala de aula, e tendo em vista o quê? A nossa criança. A criança que é um sujeito de direitos, é um sujeito produtor de cultura, que está o tempo todo aí em movimento, está imerso nesse mundo cheio de estímulos, cheio de atividades, e que nós precisamos considerar tudo isso dentro da nossa sala de aula, que as nossas atividades sejam acolhedoras, que sejam promotoras também de muito desenvolvimento, que as oportunidades de aprendizagem estejam presentes a todo momento, tá? Agora eu convido as professoras Juliana e Fabielle para começarem o nosso momento. Aproveitem bastante, anotem tudo, porque com certeza será um momento muito rico. Olá, boa tarde, querido professor, querido gestor. Já estão aí no acolhimento a maioria, das suas escolas, e que tenhamos um ano letivo assim muito especial. E para começar, claro, vamos trazer, esse tema que é tão importante, no processo de aprendizagem da criança, que é a aquisição da língua escrita, certo? Pode começar aí, daqui a pouco a professora Fabielle, que está aqui com a gente também, vai dar a sua contribuição. Temos aqui nos bastidores também a professora Romana, a professora Kelly, elas vão dar um oi lá no finalzinho, e que tenhamos um momento assim muito especial, muito bacana, para realmente refletir sobre as nossas práticas e o que temos como meta para os nossos estudantes. Nós vamos começar, então, com uma historinha, Vamos nos deliciar e nos inspirar com uma história para encantar e inspirar. Diego não conhecia o mar. Eduardo Galeano. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: pai, me ensina a olhar. Que linda história, E vamos fazer uma analogia dessa história com o processo de aquisição da língua escrita. Os nossos alunos, eles já têm uma bagagem cultural quando vêm para a nossa escola, para a nossa sala de aula. Eles já entendem que existe um mundo da escrita, mas eles precisam de ajuda para compreender esse mundo melhor. Nós somos esses agentes, nós somos esses mediadores para que o nosso estudante possa conhecer a imensidão que é a leitura e a escrita. Então, vamos tecer alguns conhecimentos nessa tarde? Vamos lá? Vamos começar, então, falando o que é ler e escrever. Vamos conceituar. Ler e escrever significa poder usar a escrita como instrumento de comunicação e expressão, meio de ampliar contato, de se fazer presente no mundo ou de compreendê-lo. Enfim, a possibilidade de estabelecer outros canais de interlocução, inserindo-se ativa e criticamente em práticas da sociedade letrada. Gente, essa é a definição, então, de ler e escrever, que vai muito além do mecanismo do código escrito, certo? Dessa forma, mais importante do que o objeto do ensinamento, do que o código em si e dos recursos materiais que nós podemos usar nas nossas práticas em sala de aula, está a relação entre as pessoas, o compartilhar de saberes e tudo mais que vai envolver essa interação.
muito mais importante do que tudo que podemos usar. Sendo assim, não basta conhecer a correspondência fonética entre sons e letras e ter a habilidade de desenhá-las, fazer a grafia, poder decifrar as palavras e transcrever os signos, nem dominar as regras gramaticais e sintáticas. É preciso garantir, então, o efetivo emprego e significado da representação gráfica como sistema linguístico situado no tempo e no espaço. Olha, muito importante, o sistema linguístico dentro de um contexto social e um contexto histórico. Mas existem caminhos diferentes, né, de como entendemos a alfabetização. E aí nós vamos trazer um pouco fazer esse paralelo para que possamos compreender, então, enfim, quais decisões temos que tomar, qual postura pedagógica temos que ter no nosso caminhar, ok? Então vamos ver. A alfabetização ela pode ser entendida dentro de uma concepção tradicional, ok? Que foca no processo de aquisição do código gráfico e em métodos sintéticos ou analíticos. E aí tem alguns exemplos aí, e há também aqueles que são mistos, né, os ecléticos, ok? Então, é alfabetização numa perspectiva tradicional, ok? Vamos ver agora como que se dá essa alfabetização já numa perspectiva sócio-histórica. A alfabetização ela é vista nessa perspectiva como um processo de aquisição da língua escrita. A proposta de trabalho é a partir do texto, com práticas construtivas, o texto com função social, significativo, elaborado, construído pelo estudante ou que nós trouxemos para a sala de aula, né, um texto impresso, um texto dentro de uma mídia. Então, essa é a perspectiva sócio-histórica. Vamos continuar. Bom, temos aí, então, né, bem claro a existência desses dois caminhos, dessas duas vertentes. Qual caminho eu vou seguir? Mas antes de tomar essa decisão, ou para responder essa questão, a gente precisa considerar algumas características de cada uma dessas concepções, né? Para a gente fazer essa tomada de decisão. Olha só, na concepção tradicional, como é que se dá isso? Como que é esse processo? Quais são as características que ela traz? Bom, ela é uma metodologia focada na quantificação, ordenação e classificação dos saberes. Ela reduz a complexidade dos fenômenos a fórmulas simples, né? E sempre de maneira do menor para o maior. Ela limita a interpretação e produção apenas ao que já foi ensinado. É regida pela reprodução automática e pela produtividade. Atividades, elas geralmente são padronizadas e não exprimem a voz do sujeito. O sujeito que produz o seu discurso desde o momento em que ele vai desenvolvendo a sua fala, né? lá na sua infância. A palavra escrita instala-se como um conhecimento técnico instrumental que contraria a natureza da língua e a dialogia que existe nas relações. Então, essas são características dessa alfabetização vista pelo aspecto tradicional, ok? Pela perspectiva tradicional. Agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre as características da concepção sócio-histórica. Bom, na perspectiva sócio-histórica, nós temos a palavra escrita trabalhada de acordo com a natureza da linguagem e, sim, a dialogia das relações. A escrita é vista em sua multifuncionalidade, olha que bacana, e sua multidimensionalidade. Resgata os princípios da humanização, priorizando o significado, a motivação e a voz do sujeito. Aquele sujeito que é produtor de discurso. O ensino da língua se materializa no texto enquanto discurso, olha, volta ao termo, oral e escrito. O estudante participa do próprio processo de aprendizagem de forma ativa, como um sujeito autor-leitor de suas próprias palavras e ações. Então, essas aí são as características da perspectiva sócio-histórica de aquisição da língua escrita.
Resumindo tudo que nós falamos até agora, nós temos esses dois esquemas aí. Na concepção tradicional, então, parte-se da letra e vamos progredindo, e o texto, ele é um resultado do processo, certo? Então, começamos na letra, sílaba, frase, texto, até que se chegue ao texto. Na concepção sócio-histórica, nós já temos um outro olhar. O texto, ele é a base, ele é o centro, é dele que parte todo o processo de análise, de produção, um texto, claro, com função social, e também é dele que parte o desenvolvimento da consciência fonológica, ok? Olha, é fato, né, que nós, como educadores, nós temos almejamos algumas coisas com relação à nossa prática pedagógica. Eu vou ler algumas dessas coisas aqui, eu tenho certeza que vocês vão concordar aí comigo. Olha, nós queremos práticas pedagógicas que resgatem os princípios da humanização do sujeito aprendiz. Que a alfabetização seja mais do que uma simples técnica de associar letras e palavras, não é verdade? Que a educação seja um vínculo que promova a conexão do sujeito com o mundo. Precisa ser esse instrumento. Que o nosso estudante desenvolva a consciência e respeito à língua em suas diferentes possibilidades de uso. Queremos também, na nossa prática, despertar o interesse, fomentar a atitude reflexiva, apoiar o desenvolvimento e estimular um ambiente rico em experiências e interações, promover uma ação pedagógica facilitadora para a elaboração de novas ideias, concepções e hipóteses, construir uma prática em salas de aula tendo em vista o respeito à infância, a valorização das características socioculturais e a consideração da diversidade. E, por fim, almejamos fazer da aprendizagem um exercício significativo, prazeroso, encantador, capaz de garantir a curiosidade que é típico do ser humano e o gosto pelo saber. Então, todas essas coisas que nós compartilhamos aqui com vocês agora, eu tenho certeza que é o maior objetivo de cada um de vocês, é o nosso objetivo também enquanto educador. Mas, para isso, nós precisamos escolher um caminho. Conseguir alcançar tudo que anteriormente foi pontuado, para alcançar isso, nós precisamos escolher que caminho seguir. Mas só que esse caminho, ele deve priorizar o quê? O pensar, favorecer o desenvolvimento da capacidade de estabelecer relações, possibilitar interferência em todas as atividades e, claro, ter na leitura e na escrita, com função social, a sua base primeira, né, e única para ensinar a ler e a escrever. Quando nós pensamos dessa forma, quando nós buscamos esse caminho, nós mudamos o nosso objeto de conhecimento. Vamos ver como isso acontece? Vamos lá. Quando olhamos e desejamos isso, nós deixamos de focar na aquisição do código escrito para a aquisição da língua escrita. Olha que interessante, né? Então, nós mudamos o nosso objeto de conhecimento. A partir de agora, né, nós queremos que o nosso aluno, ele adquira, ele desenvolva além, né, do código, mais do que isso, a gente quer que ele aprenda a lidar e a usar a língua escrita. Mas, Juliana, como isso dá? Né? Vamos entender qual a diferença de um para o outro. Vamos lá, eu te ajudo, eu também aprendi muito. Olha só, aquisição do código escrito, parte do treino da unidade menor, letra, sílaba, palavra, lembra? Quando eu mudo a minha perspectiva e eu parto para o meu objeto língua escrita, ser a língua escrita, né? Eu parto da apreensão da unidade de sentido, a língua, o texto, para chegar na análise das partes, que aí sim, parágrafo, palavras, sílabas e letras. Então, o caminho é diferente, é inverso. No código escrito, a prioridade é a apreensão de letras, sílabas e palavras, do menor para o maior. E na aquisição da língua escrita,
ela prioriza a relação de dependência existente entre o código e o significado, o texto. Então, é isso que é o mais relevante, o significado, o trabalho com o texto que traz um significado. Na aquisição do código escrito ainda, ele desconsidera o caráter interacionista da linguagem escrita, é mecanizado. Já na concepção de língua escrita, como objeto do conhecimento, ele tem como princípio maior o ato interativo, presente na leitura e na escrita. Então, é focar no para quê, no porquê eu estou usando aquilo ali para estabelecer interações, do que apenas na decodificação de letras, ok? Na aquisição do código escrito, concebe o processo de alfabetização como desenvolvimento de habilidades perceptivos motoras. Tem muito a questão da prontidão, de cobrir, de fazer várias vezes, repetir cópias para que tenha o foco no desenvolvimento motor. Na aquisição da língua escrita, isso acontece, mas não é o foco. O processo de alfabetização, ele tem como aprendizado, além disso, ou mais do que isso, mas sim diversas questões conceituais de uso, reflexão e uso. Nós vamos chegar lá ainda. Vamos lá. Na aquisição do código escrito ainda, nós temos a valorização do traçado perfeito, atividades motoras, mecanizadas e a letra cursiva sendo traçada perfeitamente. Esse é o objetivo, o principal foco. Já no outro aspecto, né, quando a língua escrita é o nosso objeto de conhecimento, nós trabalhamos com a legibilidade da letra, usando a caixa alta a princípio, até que o estudante compreenda o funcionamento da escrita. Claro que nós, como mediadores, né, nosso papel é apresentar para o nosso aluno as diferentes formas da escrita, sim, tá? Mas não vamos focar a princípio na letra cursiva, vamos trabalhar a caixa alta até que ele domine esse código. Depois a transição, quando ele já estiver lendo e escrevendo, é bem mais fácil. Pode passar. A aquisição do código escrito ainda tem como principal conteúdo o domínio da ortografia e a classificação gramatical, né? E na aquisição da língua escrita, nós vamos trabalhar com conteúdos que conferem ao texto objetividade, coesão, coerência, para que se efetive a interação entre autor e interlocutor, para que a mensagem do texto esteja clara, né? Então, esse é o principal objetivo dessa perspectiva. Tem mais? Vamos lá. Acho que tem, né? Tem mais um. Vamos lá. No código escrito, ainda apresenta como base da organização do sistema gráfico o princípio alfabético. Primeiro apresentamos cada letra com o seu som único e mais tarde as sílabas que nós, né, denominamos complexas, onde o fonema possui uma variação maior de sons. Então, é nessa ordem. Já na aquisição da língua escrita, o fato de trabalhar com a linguagem como interação verbal apresenta todas as relações entre letra e som. Porque se você trabalha com o texto, ele já vai trazer tudo, né? Você não vai conseguir, né, escrever um texto com sentido, com função social, com significação, colocando só primeiro as palavras que são formadas por sílabas simples, né? Então, o aluno, o estudante, ele já vai ter contato com todas as variações linguísticas e ele vai aprendendo à medida que vai usando-as, ok? Gente, diante de tudo que foi dito aí, né, até agora, de todas as comparações que nós fizemos, é inegável que quando nós temos a intenção, e nós temos essa intenção, de colocar o estudante no seu papel de sujeito, que interage com a sua realidade e que ele tenha muito claro que ele é um interlocutor, que ele é produtor de discurso, esse é o caminho. E é esse caminho que vem apontado no nosso documento de orientação curricular. É o caminho da concepção sócio-histórica da aquisição da língua escrita. O foco, a língua, não mais apenas o código escrito. E todas as possibilidades que ele nos traz. Nesse caminho aí, nós temos
uma ferramenta que é essencial, que traz uma citação de Paulo Freire, né? A alfabetização é muito mais que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo, é a habilidade de continuar a aprender e é a chave da porta do conhecimento. Com certeza, né? E agora sim a gente vai olhar que instrumento é esse que nós temos que ter como foco na nossa sala de aula? O texto. Texto, qualquer texto? Como que funciona isso? A comunicação e a capacidade discursiva do estudante devem ser os objetivos principais das aulas. E para que haja essa comunicação, olha, preste atenção, é necessário trabalhar com textos variados, né? Aí a gente volta com a questão da diversidade dos gêneros, que trazem em sua composição elementos verbais e não verbais, façam parte do cotidiano, tenham função social e sejam significativos. Então, o texto é o foco? Sim, mas não é qualquer texto. Não é um texto por pretexto. É um texto que tenha função social, que tenha significado, que trabalhe essa diversidade de gêneros que nós temos. Esse é o texto que tem que ser trabalhado na nossa sala de aula. Além disso, nós temos que desenvolver no nosso aluno uma capacidade de olhar para o texto e compreendê-lo dentro de um contexto. E nós trouxemos aí essa imagem, que é de uma analogia feita por esses dois autores num livro muito bacana, que é o livro Um Diálogo entre os Gêneros Textuais, de Márcia Porto. E ela cita esses autores e cita, né, essa metáfora aí do iceberg, o texto como um iceberg. Ele está dentro de um contexto, existe uma parte dele, de ideias dele, que são explícitas, que é o que fica, né, acima da água, que pode ser visto claramente, objetivamente, mas existe também a parte subjetiva, aquelas ideias implícitas. E nós precisamos trabalhar isso com os nossos alunos em todas as etapas de ensino, da educação infantil à EJA, ao ensino de jovens e adultos. Então, isso é muito importante. E quando você traz o texto para o centro do processo, né, como principal instrumento, você vai munindo os alunos, os estudantes, de capacidades e habilidades para compreender essa relação do texto com a sua função social, com o seu contexto. Como um legado histórico-cultural, a língua apresenta-se como um sistema de regras e normas instituídas, sem as quais ela perde significado. Entretanto, sua existência está vinculada à atualização pela fala ou pela escrita em processos eminentemente criativos e contextualizados. Colelo nos diz: é preciso entender a língua como um instrumento a serviço do homem. Isso é muito importante. Fazer com que o nosso estudante compreenda essa função, essa funcionalidade da língua e que ele vai fazer com que ela sirva aos seus propósitos de interação. Quando tomamos uma postura para que esse caminho seja seguido e práticas na nossa sala de aula que levem a essa reflexão, nós estamos formando esse sujeito aí. Olha que bacana. Um sujeito falante, que ele sabe que ele produz discurso, que ele tem voz, que ele desenvolve a oralidade dele. Um sujeito poliglota. Não, aqui a gente não está fazendo menção, né, à diversidade de línguas, mas sim de linguagens, certo? Um sujeito produtor de texto, intérprete, leitor, revisor de texto, estudante, pesquisador, ser pensante, ser social e ser pessoal. Com certeza, isso é o que queremos para os nossos estudantes, né? Formar esse sujeito. Para que isso aconteça, nós temos que olhar para o texto e estabelecer algumas relações com ele, né? E aí a gente vai trazendo para vocês compreenderem melhor como que isso se dá na prática. Lembrando que toda a nossa formação, ela está embasada no nosso documento orientador curricular. Tem a parte lá que fala das linguagens, da leitorização, uma parte específica de língua portuguesa. Então, vale a pena vocês voltarem lá e lerem e conversarem com o nosso documento,
porque vai ajudar vocês a compreender ainda mais esse processo, ok? Então vamos lá, estabelecer relação com o texto. De que forma? Através da leitura e análise linguística, da produção textual e também da oralidade. Vamos pensar um pouquinho sobre cada um agora? Quando pensamos em leitura e análise linguística, estamos pensando em levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes, a leitura por si mesma, a compreensão das ideias que esse texto traz, lembrando aquela metáfora do iceberg, as implícitas e as explícitas, a reflexão sobre a escrita, o trabalho com referenciais e, sim, com certeza, a consciência fonológica, porque o trabalho com texto, ele começa, né, na concepção geral do texto, mas ele vai encaminhar, o professor deve encaminhar esse trabalho até chegar na aquisição, no desenvolvimento da consciência fonológica. Vamos lá. A produção textual, nós temos aí 3 partes, né, ou 3 modalidades, podemos dizer assim. A coletiva, que é importantíssima, porque é aquele momento em que o aluno ele faz o discurso, ele fala, ele opina, e o professor vai ser aquele que vai transcrever essa fala do aluno e, ao mesmo tempo, ele vai trabalhando as concepções de estrutura, de texto, de palavra, e assim ele vai já construindo, né, esse conhecimento com o aluno. O individual, que é importantíssimo, e claro, gente, nesse processo o aluno vai errar, mas o erro não é um problema, ele faz parte do processo, né? Então, a hipótese de escrita do aluno ele tem que ser levada em consideração, porque é ela que vai nortear o seu trabalho. E isso só acontece quando nós trabalhamos a partir do texto, tá? Porque eu só posso deixar meu aluno escrever espontaneamente se eu já munir ele de instruções ou de referências diversas para que ele possa apostar ou tentar escrever. E isso é muito importante nesse processo, ok? Então, o erro não pode ser encarado apenas como erro. A reescrita do texto também é importantíssima. Por quê? Porque ela é uma estratégia para pensar a própria escrita, a fim de buscar as melhores maneiras para aprimorar seu texto. Nessa reescrita, o aluno ele vai visar a compreensão do interlocutor. Então, ele vai pensar, poxa, o que eu escrevi, a pessoa que vai ler, o meu interlocutor está entendendo? Então, eu vou repensar essa forma de fazer isso. Então, a reescrita é imprescindível. E por isso, né, sabendo que é um desafio também, turmas cheias, né? Às vezes a gente não consegue se organizar. Nós trouxemos 2 sugestões. Eu sei que tem outras sugestões, né? Já vi várias práticas aí na nossa rede, práticas maravilhosas, né, de sugestões de reescrita de texto, mas nós elencamos aqui 2. A primeira, eu confesso que eu nunca trabalhei em sala de aula, mas vou trabalhar, porque eu achei muito bacana, que é a criação de código para reescrita. Isso é muito legal, isso funciona muito com os alunos maiores até, que já têm mais facilidade de fazer, de usar os símbolos, né? Olha como que ela funciona. Você vai criar com a sua turma uma lista de códigos, né? Os desenhos, você pode usar os que você quiser, o que a turma sugerir, deixa eles participarem dessa criação para que se torne mais significativo. E aí, cada código vai representar alguma inferência que o aluno vai ter que fazer no texto que ele escreveu, certo? Alguma correção. Por exemplo, aí, ó, a setinha, ela indica que precisa colocar um espaço para o parágrafo. Então, se você corrige um texto do seu aluno e coloca a setinha, ele reporta-se àquele código que vai estar lá na sala, naquele ambiente alfabetizador, e ele vai falar, opa, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar o espaço de parágrafo, né? O triângulo, corrige a palavra que está escrita errada com a sua ajuda. Então, assim, ele vai se reportando a esse código, a esses códigos, e vai ele mesmo corrigindo o seu texto. Isso é muito bacana, gente. E também, nós trouxemos aqui como sugestão uma das metodologias ativas, que é a rotação por estações.
Isso foi muito praticado na pré-escola, é ainda, né? E que a gente pode estender para todos os anos de escolaridade, ok? Que é aquele momento em que a turma vai se dividir em grupos, cada grupo vai estar fazendo uma atividade e o professor ele vai sabiamente escolher essas atividades para que nas mesas, na maioria das mesas, sejam atividades que os alunos possam fazer sozinhos. E uma mesa em específico vai ser aquele local em que o professor vai estar e vai conseguir fazer a reescrita com um grupo menor de alunos. Olha que bacana essa atividade, é uma estratégia muito legal para que você possa aplicar na sua sala de aula e ter esse momento com um grupo menor de alunos de reescrita de texto. No início, eles vão ficar meio confusos, mas tenha certeza que depois eles vão pegando o jeito, eles vão entendendo a proposta da atividade, tá? Claro, professor, você vai avaliar a sua sala de aula, a sua turma e vai elencar as estratégias mais eficazes para a sua realidade. O que não pode é que não aconteça a reescrita, essa produção que é tão importante, ok? A oralidade, gente, né, é tão importante quanto, porque entendemos esse processo de aquisição da língua a partir do discurso. Então, o aluno ele precisa desenvolver oralidade. Reflexão sobre o discurso adequado a cada situação do cotidiano, observar o contexto, o interlocutor, o propósito e a forma de transmissão, conhecer e respeitar as tradições orais, exercitando a escuta ativa, ok? Resumindo tudo isso que nós conversamos até agora, sobre essa relação que temos que ter com o texto, da análise linguística, da produção, é isso aqui, gente. São esses 3 eixos que tem que nortear o seu planejamento. Uso, reflexão e uso. A leitura, a análise linguística e a produção de texto. Então, quando você for fazer o seu planejamento, quando nós formos fazer, somos da sala de aula também, nós temos que ter em mente que se as atividades que estamos propondo dentro da nossa sala de aula, elas estão levando em consideração esses 3 eixos de trabalho. O uso, a reflexão e o uso. E eles se interagem, né? Não é linear, mas sim um processo em espiral, ok? E o texto lá no centro desse processo. Vamos lá? Assim como temos que pensar, né, no uso, reflexão e uso da linguagem na nossa sala de aula, no nosso planejamento, nós temos que ter em mente também que precisamos garantir esses 4 momentos na nossa sala de aula. O momento em que o aluno ouve, o momento em que ele fala, expressa suas ideias, participa de uma roda de conversa, expressa sua opinião, o momento em que ele lê e o momento em que ele escreve, ok? Então, precisamos garantir esses 4 momentos na sala de aula, nas nossas aulas, para que todas aquelas concepções até aqui, né, mencionadas e refletidas possam aparecer efetivamente no nosso cotidiano escolar. E isso, ó, práticas que devem ser contempladas no planejamento. Isso aqui só está reforçando mesmo aquilo que eu já falei, ó. Desenvolvimento da oralidade, produção de textos escritos, leitura, compreensão e valorização da cultura escrita, muito importante isso. Daí a importância da diversidade do texto, dos gêneros textuais que você leva para a sua sala de aula, de textos significativos, letras de música. De manhã tivemos até a contribuição de um professor falando sobre letras de rap, né? É importante, sim, que esses textos estejam sendo trabalhados na nossa sala de aula, valorizando a cultura, a nossa cultura. E a apropriação, claro, do sistema de escrita através da consciência fonológica a partir do trabalho com textos. Pode passar? E claro, gente, como nós falamos lá no início, né, você trabalha com texto, trabalha toda aquela a sua relação, né, a mensagem, o interlocutor, a oralidade, a leitura, mas vamos chegar
na grafia, sim, dos sons da grafia, o desenvolvimento da consciência fonológica, ela tem que aparecer para que o aluno possa efetivamente aprender a ler e a escrever, a partir, claro, dessa concepção do texto. E quem vai falar isso, né? Quem vai tratar desse tema com vocês é a professora Fabielle Fernandes. Vai lá, Fabi. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar, né? Então, dando continuidade a tudo que a Juliana vem falando e mostrando para vocês aqui, a nossa rede, então, ela trabalha com, segue esse caminho da concepção da metodologia de aquisição da língua escrita através dos textos. A gente viu aqui, ela provou que é a forma onde a gente consegue atingir o nosso aluno atual, é a forma como a gente consegue alfabetizar e letrar ele ao mesmo tempo. Então, a gente precisa partir, né, daquele eixo que tem no nosso DOC, do uso, reflexão e uso. E através dessa particularidade, a gente vai chegar em ações práticas. A gente vai trabalhar a leitura, a análise linguística e a produção textual. E dentro desses campos, a gente encontra a consciência fonológica. E a gente precisa trabalhar esse processo da consciência fonológica dentro dos textos. Mas como a gente faz isso? Para entender melhor, a gente precisa compreender o que é a consciência fonológica para a gente poder visualizar ela na hora que a gente for planejar a nossa aula e nossas atividades. Então, o que é a consciência fonológica? É uma habilidade onde o indivíduo ele possui capacidade de pensar a própria língua. Então, ele consegue refletir essa língua, refletir em compreender como a gente consegue formar as palavras. Então, ele identifica que a gente precisa utilizar as letras, aqui aquela letra tem determinado som, que algumas letras fazem mais de um som, dependendo da forma como ela está composta ali na palavra, que precisa juntar essas letras para formar sílabas, que as sílabas vão formar palavras, as frases, que a gente precisa completar o sentido. Então, quando ele consegue ter essa capacidade, essa autonomia de fazer isso, significa que ele conseguiu desenvolver a capacidade de consciência fonológica. E a gente precisa trabalhar no nosso aluno para que ele desenvolva isso. E como que a gente desenvolve isso no nosso aluno? Através de trabalhos com níveis, né? Tipos de percepções sonoras, que também são conhecidos como subhabilidades, e eles vão nortear o nosso caminho até o nosso aluno alcançar a consciência fonológica. E aí, que níveis são esses? Nós temos a rima, a aliteração, a consciência sintática, a consciência silábica e a consciência fonêmica. A rima, a gente já conhece, a maioria dos professores gostam de trabalhar na sala de aula, né? A gente traz muito textos que trabalham com rimas. Claro, a consciência fonológica. Todo esse trabalho em relação à metodologia de aquisição escrita não acontece só no período de alfabetização. Ela começa desde a educação infantil e ela vai durante todo o ano escolar do aluno, inclusive até o EJA, enquanto o nosso aluno precisa. Então, a gente está ali trabalhando com rima e a gente trabalha muito com música, canções, poemas, quadrinhas. Então, a rima já é uma conhecida de nós, professores. A rima é a identificação dos sons idênticos ou semelhantes que ficam no final das palavras, e aí o aluno ele consegue relacionar esse final dessa palavra e identificar que existe essa semelhança, ou a sílaba, identificando qual é esse som. A aliteração, ela é, assim como a rima, também a repetição de sons, só que ela não fica no final da palavra, e sim no início. Então, quando a gente vê, por exemplo, o trava-língua, a gente consegue identificar ali que existem várias palavrinhas que iniciam com esse mesmo som, como o rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, ali, a gente vê que existem várias palavras nessa frase onde começaram com o mesmo som. Então, quando a gente está fazendo alguma atividade com o estudante, a gente fala com esse estudante, apresenta uma palavra que a gente retirou de um texto, né, destaca uma palavra, a gente fala assim, nossa, essa palavra aqui, rato, que outras palavrinhas que você conhece que começa com esse som? Tem alguém na sala que tem um nome que também começa com esse sonzinho, com essa letrinha? Então, quando a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando com o aluno essa identificação da aliteração. A consciência sintática já é a capacidade de segmentar a palavra, tá? Organizar ela, e aí identificar que a palavra são as estruturas maiores que têm um sentido e um significado. O aluno consegue dar aquele espaço na formação das frases, consegue estruturar as palavras corretamente para que a frase tenha sentido. Então, aí, nesse momento, ele consegue
ele tem a habilidade de utilizar a consciência sintática. A consciência sintática ela também é conhecida por conta de trabalhar diretamente com as palavras, como consciência de palavras. A consciência silábica, o próprio nome já diz, ele está relacionado às sílabas. Então, quando o nosso estudante consegue separar as sílabas, identificar que aquela palavra, qual é a sílaba inicial, qual é a sílaba final, se ela tem sílaba mediana, contabilizar quantos pedacinhos tem, identificar que se tirar um pedaço, forma uma outra palavra, se colocar um outro pedaço, forma outra palavra. E aí, estruturar tudo isso, ele está desenvolvendo a consciência silábica. E, por último, a consciência fonêmica. Ela é a capacidade de manipular a menor unidade da nossa língua, que são as letras, os fonemas. Então, o aluno identifica as letras, a relação com os fonemas, todos os sons que aquela letra pode fazer, e identifica que, às vezes, a troca de somente um desses fonemas, uma dessas letras, já é o suficiente para mudar todo o significado e a estrutura de uma palavra, transformando ela em outra, modificando e até tirando o seu sentido. As atividades de consciência fonológica elas devem conversar diretamente com os textos trabalhados com a nossa turma. Então, como a Juliana falou, a gente precisa diagnosticar a nossa turma, identificar o que a nossa turma precisa, identificar as habilidades que eu preciso trabalhar com ela, e aí eu vou buscar um texto para poder passar para ele de diferentes gêneros e conseguir aplicar com ele o desenvolvimento daquela habilidade. No momento que eu pego esse texto, aí sim eu vou pensar nesse texto e ver as possibilidades que ele vai nos dar para trabalhar dentro dele a consciência fonológica. Através do próprio texto, através de destaques de frases e de palavras. E aí, Magda Soares fala para gente que existe uma hierarquia no desenvolvimento dessa consciência fonológica. Só que essa hierarquia, ela segue em paralelo com a hierarquia da estrutura da palavra. Isso quer dizer que a criança, né, o nosso estudante, ele vai começar a desenvolver primeiro a identificação da rima, da aliteração, da consciência sintática, consciência silábica, para depois chegar no fonema. Isso significa que para ele é mais difícil aprender a consciência fonêmica sozinha, aprender a desenvolver a identificação do som e da letra sozinho. Ele precisa passar por todo esse processo para depois chegar nele. Significa que eu tenho que ficar o tempo todo só na rima, depois que ele souber ir para outro? Não. Eu posso ir desenvolvendo todas as consciências paralelamente de acordo com o que o texto me traz, com o que o texto que eu estou trabalhando me possibilita. Só que eu tenho que ter esse olhar que o meu aluno ele vai passar por essa progressão e vai demorar mais a desenvolver essa última consciência. E isso só demonstra o quanto que o trabalho da consciência fonológica conversa com a metodologia de aquisição da língua escrita pela perspectiva sócio-histórica, que também, né, traz essa ideia de que começamos pelo texto para depois ir chegar na menor unidade, que seria a letra. Eu trouxe para vocês aqui algumas atividades que aqui trabalham mais com o lúdico, alguns exemplos que podem auxiliar vocês, né, na hora de estar trabalhando algumas ideias. Sendo que todas essas ideias aqui, elas têm que vir de uma ligação, uma interligação com o texto que está sendo trabalhado na sala. Então, aqui tem atividades que envolvam rima. Então, o professor, a gente já gosta de contar histórias, às vezes alguns livros de história, ele já vem rimado, ler poemas, cantar canções, quadrinhas, tudo isso já deixa a nossa aula, isso já é muito normal na educação infantil, e isso já deixa a nossa aula muito mais dinâmica e divertida. Então, a partir daí, a gente já trabalha a rima, mas a rima a gente não trabalha só assim, só com esses tipos de gênero. A gente também pode trabalhar a rima quando a gente vai analisar alguma palavra referencial. Então, a gente pode destacar algumas palavras referenciais no texto que a gente trabalhou e utilizar essas palavras para compor jogos de memória que possuem rimas. A gente pode até ligar esse jogo de memória com essa outra atividade aqui embaixo de consciência silábica, onde a gente vai pegar essas fichas, né, dos jogos, e a gente pode utilizar essas fichas com imagens e escrita, ou se meu aluno já está mais desenvolvido, só com a escrita, e aí pedir para que ele pronuncie o nome, né, dessa imagem, como um elefante, e aí ele vai contando, identificando os pedacinhos, né, as sílabas que esse nome tem, e aí ele pode concretizar isso utilizando
tampinha de garrafa, bolinhas de gude, fazendo bolinhas de massinha de modelar ou qualquer outro material concreto. E depois de estar fazendo todo esse trabalho, você pode estar questionando para ver como que está indo esse desenvolvimento, perguntando para ele, né, qual palavra aí que você viu aí das fichas que é a maior? Qual que tem mais bolinhas? Qual que tem menos? Tem alguma que tem a mesma quantidade de bolinhas que a outra? E aí você vai verificando todo esse desenvolvimento. Uma outra ideia aqui é uma atividade que envolve a aliteração. E aqui a gente já vai mais para a parte de produção textual, né? A gente fez uma aula e a gente vai propor agora uma produção textual coletiva e oral. E aí o professor vai criar uma regra em que na hora de inventar a história, a gente precisa inventar a história que tenha muitos sons iguais. E vai treinar essa repetição e estimular a percepção desses sons. Então, o professor vai iniciar a história. Por exemplo, havia um cavalo. E aí o professor vai mostrar o som inicial do cavalo, o K, e aí vai estar conversando com os alunos, e aí vai estar interagindo com ele, pedindo, e aí, onde que esse cavalo estava? Que lugar é esse que ele pode estar? Que também começa com esse sonzinho. E aí vai estar chamando os alunos para estar junto, compondo essa história, os alunos estarem falando essas palavras. E aí poderia ficar assim, havia um cavalo dentro do castelo, enquanto a camareira arrumava a cama. Então esse é um exemplo, e aí vai usar a imaginação, a criatividade, deixar fluir, e você pode fazer outras vezes, com outros temas, com outros sons, e estar desenvolvendo com o aluno. Tá, a gente entendeu um pouquinho a consciência fonológica, né? Agora a gente precisa pensar na prática. A gente viu ali outras ideias que a gente pode ampliar, mas como que eu faço isso no meu dia a dia, no meu plano de aula e diretamente com o meu texto? Vamos ver? Primeiro, eu preciso fazer o quê? Me debruçar, abrir o doc e olhar lá a habilidade que eu quero alcançar com a minha turma. Eu preciso analisar a minha turma, como eu já disse, diagnosticar o que ela está precisando e qual habilidade que eu preciso estar trabalhando com eles. Fiz isso, eu vou identificar quais são essas habilidades, vou olhar para elas e vou buscar um texto. Esse texto tem que ter contexto, ter a ver com a realidade da minha turma, os tipos de alunos que eu tenho em sala. Vou olhar esse texto e ver o potencial linguístico que ele apresenta para mim. O que eu posso trabalhar aqui? Que ideias de leitura, que ideias de análise linguística, aonde que a consciência fonológica entra, quais palavras, quais referenciais eu quero destacar, e também deixar que o aluno te mostre alguns desses referenciais e quais propostas de produção eu posso levar. Então, você vai começar a ter esse olhar em cima desse texto. Aqui, eu peguei uma ideia hipotética, tá? Aí, no caso de vocês vão fazer de acordo com a turma de vocês. Então, eu pego um texto, aqui no caso, um vídeo, contando uma historinha. Esse vídeo é da coordenadora que trabalha aqui com a gente, a Vivi Jordão, que fez essa historinha. Ela é professora de ciências aqui da rede, tá? Ela tá no YouTube. E aí, a gente imagina que a gente está trabalhando com os nossos alunos alguma coisa relacionada a plantas que tem em volta da escola, e a gente vai passar esse vídeo para vocês darem uma olhadinha, para a gente prosseguir nas ideias de práticas. A Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação, apresenta Hora da História. A nossa história de hoje é As Sementinhas Viajantes. Conheço sementinhas que adoram passear. Elas viajam por aí de muitas formas e vão escolhendo onde parar. Algumas pegam carona no vento, porque gostam de voar. Basta o vento soprar. Outras vão em forma de alimento e os animais ajudam a levar. Há aquelas que vão grudadinhas em todo lugar e algumas que escolhem flutuar e deixam a maré levar. O importante é se espalhar, cair no solo,
e germinar. Para uma nova plantinha, a gente ver brotar. Legal, não é? Então, após passar esse vídeo, né, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai reescrever essa história que eles ouviram. Então, eles já teve o momento de ouvir. Agora a gente vai reescrever essa história com a ajuda do professor. Então, o professor vai fazendo a reescrita junto com eles e aí já vai ajudando eles a identificar algumas coisas que a gente vai transferir a fala para o papel através da escrita. Então, a relação da fala com a escrita, a direção da escrita, os espaçamentos, a estrutura, tudo isso a gente já vai vendo durante essa reescrita. Após essa reescrita, a gente vai fazer leitura e análise linguística. Então, a gente vai fazer a leitura pelo professor, apontando cada palavra, com toda a turma repetindo, em grupos, trios, duplas, fileiras, meninos e meninas, individual, porque sempre tem alguns alunos que, tia, eu já reconheço, posso ler aquele pedaço ali que eu já sei, eu já conheço isso, então a gente tem que indicar a eles essa autonomia para que eles não tenham medo desse processo. E aí a gente também já começa a fazer uma análise do título, identificar o assunto do texto, analisar parágrafo, estrofe, etc. Então aqui tem a reescrita, né? A gente fez essa reescrita e aqui a gente pode já identificar um pouquinho e trabalhar com ele a estrutura mesmo desse texto. E já ajudar ele a identificar que tipo de gênero é esse. Que esse gênero é um poema, quando que a gente usa, qual é a função social, por que ele é escrito dessa forma. A gente já vai trabalhando todos esses pormenores dessa estruturação. E destaca com eles, tudo isso junto com o aluno. O título, o autor, as estrofes, os versos. Automaticamente, aí, a gente já vai começar a desenvolver a consciência fonológica. Aproveitar que é um poema, a gente já vai ver se tem as rimas e a gente vai identificar com esses alunos. Então, a gente pode colorir junto com eles as palavras e aí mostrar para eles que todas as palavras que rimam nesse texto terminam com o mesmo som. Identificar que som é esse, quais são as letras que fazem esse som. Vamos ampliar o vocabulário. E aí, tem alguma dessas palavrinhas que tem aqui que vocês não conhecem? E aí, vamos botar aqui hipoteticamente que eles não conhecem a palavra germinação e brotar. Então, aqui a gente pode escrever com eles, mostrar para eles o sentido, ilustrar também para que fique mais visual. E essas palavras, elas podem ir para o vocabulário na sala. E toda vez que trabalhar um texto e vier uma palavrinha nova, vá para ali, que se torne vivo e que o próprio aluno identifique essa palavra nova que ele conheceu e que comece a fazer parte dessa aprendizagem dele. Tá bom? E aí aqui, a gente vai agora para um desenvolvimento mais da compreensão do texto. Então, a gente vai pegar verso por verso e vai trabalhar com ele a leitura desse verso, o entendimento para que haja a ilustração. E essa atividade, ela sempre pode ser, né, em cartaz, ou coletivo, ou individual, em folhinhas, em grupos. A forma como vai ser feita fica a critério do professor. Ele pode fazer de várias formas, de várias maneiras. Mas a gente sempre tem que estar trabalhando, tanto oralmente como através de desenho, essa compreensão do texto. Tá, a gente já fez essa análise, essa compreensão. Agora vamos voltar aqui para uma coisa mais relacionada à consciência fonológica e vamos destacar um referencial desse texto. Nesse caso aqui, vamos destacar uma frase, um verso inteiro. Então, eu destaquei essa frase, igual ali, conheço sementinhas que adoram passear, peguei essa frase inteira, posso fazer a reescrita dela com os alunos, vou fazer uma leitura dela de novo, e aí eu já vou começar a relembrar algumas coisas que eu já tinha feito na reescrita. A gente sempre vai, naquele ciclo, a gente vai e retorna, vai e volta, sempre trabalhando todas as possibilidades. Então, direção que escrevemos, da esquerda para a direita, de cima para baixo, que a gente escreve o que a gente fala, que a gente precisa pensar no que a gente quer falar, a gente precisa pronunciar para ouvir o som e pensar em qual letra que representa esse som para transformar em escrita. O espaço entre as palavras, que pode ser pintado ou pode ser
através dessa forma que eu acho bem mais legal, que é através das tarjetinhas de papel. Então, a gente pode reescrever com os alunos em pedacinhos de papel, e ali ele vai poder visualizar de uma forma mais clara, ele vai poder manipular essas palavrinhas, ver qual é maior, ver qual é menor, qual que tem mais letras, organizar essas palavras para poder estar formando ali, né, essa frase com sentido, e aí ele vai estar desenvolvendo a consciência sintática com a consciência de palavras. Então, eu já fiz um uso, já fiz uma análise, né, que é uma reflexão, agora eu vou para o outro uso, que é a produção. Só que nesse momento eu vou fazer uma produção coletiva para reforçar com eles um pouquinho mais, tá, esse desenvolvimento aí da alfabetização e da palavra em si. Então, aqui a gente vai propor plantar uma semente como feijão, por exemplo, para desenvolver junto à turma um texto coletivo desse processo como relatório do passo a passo para as outras turmas da escola, por exemplo. Então, a gente sempre tem que lembrar de que tem que ter um interlocutor. E durante essa reescrita, a gente tem que mostrar para ele que esse gênero é diferente do anterior que a gente trabalhou. Então, mostrar os elementos de apresentação do gênero tutorial, né, do passo a passo, que é diferente do poema. Ali a gente também já consegue mostrar também símbolos que a gente precisa utilizar além das letras, como a acentuação e a pontuação. Se a gente já criou um novo texto, a gente pode partir agora desse novo texto que a própria turma trabalhou. Então, agora a nossa nova análise, a nossa nova leitura, o nosso novo uso vai ser com esse novo texto criado pela turma através dessa escrita coletiva. Então, a gente vai fazer a leitura novamente desse texto, numa outra aula, por exemplo, reler esse texto, identificar se eles identificaram o gênero, observar tudinho. E aí a gente vai fazer a compreensão, ver como é que tá as coisas. Fez essa nova leitura desse texto e agora a gente vai pegar outro referencial, ou mais de um, porque o texto, às vezes, a gente pode trabalhar vários referenciais de uma vez, até para poder fazer comparação. Só que aqui, no caso, eu peguei um, que é a palavra feijão. Então, não preciso dessa vez, eu não vou trabalhar uma frase inteira, eu vou trabalhar uma palavra. Então, eu peguei a palavra feijão, que é um referencial, e aí eu vou começar a trabalhar com ela. Por exemplo, chamar atenção para o sinal gráfico. Então, eu vou mostrar que a palavra feijão tem o tio. Vou pedir que eles voltem lá no texto e ver se eles acham outra palavra que também tenha o tio, como, por exemplo, algodão, que, né, poderia ter sido utilizada. E aí, pedir para que eles falem outras palavras que têm esse som, identificar com eles o som que o tio, né, faz. E aí, mostrar para eles essas palavras, montar uma lista, pegar essas palavras dessa lista e criar um jogo da memória. Olha aí, essas palavras, se esse som estiver no final, automaticamente eu vou estar trabalhando rima novamente. Então, eu não preciso trabalhar rima somente quando eu estiver trabalhando poema, quadrinhos, essas coisas. Se eu estiver trabalhando com um referencial e quiser trabalhar o som final daquele referencial, daquela palavra, eu posso fazer jogos e outras listas e qualquer outra coisa que trabalhe com rima se eu estiver trabalhando com o som da sílaba final. E aí, eu posso trabalhar com a primeira letra e o seu som. Identificar qual é a primeira letra, qual é o som que ela faz. Se ela faz um som só, aí eu posso pegar essa palavra, esse referencial e colocar no meu alfabeto da sala. Esse alfabeto da minha sala ele tem que ter as 4 letras, mas ele não pode ter nenhum referencial. Isso é vivo, tem que ser criado junto com o aluno. Então, conforme a gente vai apresentando os textos, trabalhando com a turma esses textos e esses referenciais, essas palavras, esses referenciais que esses alunos vão formando, que a gente vai trabalhando, eles que vão indo, sendo escritos no decorrer desse ano para lá. Pode colocar a palavra com a imagem, só a palavra, tá bom? Então, a gente já vai trabalhar ali, a gente vai conseguir identificar esse som. A gente pode trocar esse som para mostrar para ele, aí é da consciência fonêmica, né? De que se a gente tirar esse som e colocar outra, a gente pode formar outra palavra, igual B e formar beijão. A gente pode também contar as letras e quantidade, e aí a gente vai ver quantas letras tem, quais são as vogais, quais são as consoantes. Se ali dentro a gente consegue encontrar uma outra palavra, por exemplo, feijão, a gente pode encontrar a palavra fé. E aí, a gente pode pegar essa palavra que a gente encontrou ali e trabalhar com ela também. Tira o F do fé e coloca o P, vira pé. E aí, vê outras palavras que podem ser formadas, essas quantidades. Qual palavra que é maior.
E aí a gente chega também na quantidade de sílabas. A gente está acostumado a bater palmas, mas a gente também pode contar no dedo, a gente pode fazer de forma concreta, como eu falei naquele jogo. A gente conta as sílabas, a gente bate palma, e aí a gente trabalha com as sílabas também, separando os pedacinhos das sílabas, identificando qual é a sílaba inicial da palavra feijão. É o fei. Que outras palavras que a gente pode ter com o fei? Feito, feio. Qual é a sílaba final? É o jão. Que outras palavras que a gente pode ter com o jão? Botijão, requeijão. E se a gente tirar essa primeira letra do fei? Que outras palavras a gente pode formar? Rei, lei, sei. Se eu tirar a primeira letra do jão, que outras palavras eu posso formar? Pão, cão, mão. E aí, por diante. Então, a gente tem uma infinidade de oportunidades de trabalhar e desenvolver a consciência fonológica com esses referenciais que vieram do texto. Só que para isso, é muito mais fácil a gente poder manusear isso com o alfabeto móvel. Então, é importantíssimo que o aluno, ele pegue o alfabeto móvel, tá? Que ele manuseie, e aí ele vai conseguir muito mais fácil compreender todas essas mudanças. Porque ali ele vai poder tirar o F do feijão, ele vai poder separar as sílabas, ele vai poder botar outra letrinha para formar nova palavra, ele vai poder identificar o finalzinho da sílaba e usar outras letrinhas para formar novas palavras. Então, com o alfabeto móvel vai ficar muito mais fácil todo esse trabalho. É importante também apresentar as diferentes formas de grafar essas palavras trabalhadas. Então, assim, apesar do aluno estar utilizando a caixa alta, no dia a dia, na vida, né, nas redes sociais, na mídia, o tempo todo, ele está vendo outras formas de letras também. Então, é importante ele fazer essa referência e reconhecer que aquela letra que ele está utilizando, ela também pode ser escrita dessas outras formas. Então, mesmo que ele não escreva daquela outra forma, ele precisa reconhecer e identificar. E aí a gente pode trabalhar isso também com jogos, fazendo essa troca, essas plaquetinhas, com palavras com grafias diferentes. Aí a gente fez a análise, voltamos para o uso. Então, mais uma vez, uso, reflexão, uso, leitura, análise e agora a produção. Já que a gente já fez produção coletiva 2 vezes, agora vamos deixar uma produção individual, uma espontânea, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 3 propostas. E aí tem, número 1, diário de bordo com as observações da germinação do feijão, com ilustração para apresentar à família. Então, lembrando aqui que a gente tem um interlocutor, certo? Sempre tem que ter para quem está escrevendo, até para incentivar ele na escrita. Número 2, criação de roteiro para gravação de vídeo, explicando como plantar a semente ou como acontece a germinação para poder compartilhar também com a família. Ou número 3, relatório em forma de cartaz, explicando a experiência e o resultado para expor junto com o feijão plantado na escola, para os outros alunos verem. Essas atividades, é importante um olhar do professor para elas, para pegar essas produções, identificar aquelas dos alunos e colocar no portfólio individual do estudante. Porque ali ele vai poder acompanhar o desenvolvimento dele durante todo o ano letivo, durante todo esse processo. E assim como a Juliana falou, ele vai poder ali observar e diagnosticar os processos, não erros, mas o que o aluno ainda tem uma certa dificuldade para que ele possa estar pensando em habilidades e em textos que consigam trabalhar aquilo que o aluno ainda precisa desenvolver. Então, para concluir, a gente tem aqui, depois que a gente faz todo esse processo, eu retorno com vocês para mostrar para vocês que, como eu falei lá no início, a gente tinha que debruçar pela habilidade inicialmente. Então, a gente tem que chegar na habilidade primeiro, depois procurar o texto, depois pensar nas propostas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que realmente todas essas propostas que eu coloquei lá, elas conversam muito com o nosso doc. Então, aqui, por exemplo, reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página. Ou então, essa outra habilidade, distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Ou até mesmo reconhecer o sistema de escrita alfabético como uma representação dos sons da fala. Então, o nosso doc, ele conversa completamente com todas essas ideias de prática que eu coloquei aqui, e se a gente chegar na habilidade e for procurar depois do texto, a gente vai conseguir pensar em propostas para poder estar desenvolvendo tanto a leitura, quanto a análise, a consciência fonológica, quanto a produção textual. Tá bom?
Que riqueza de momento, né, gente? Muito bom que as meninas nos trouxeram, tanto a teoria quanto a parte prática. E só queria destacar algumas coisinhas com vocês, né? Essa metodologia, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser encantadora, a criança precisa de todo esse processo, ela precisa da parte concreta, ela precisa vivenciar e experienciar todos esses momentos, né? E para que isso aconteça, uma coisinha é chave, às vezes a gente precisa se permitir algo novo, né? A gente precisa permitir que uma nova metodologia, uma coisa nova venha para dentro da nossa sala de aula, para dentro do nosso planejamento, né? E repensar, às vezes, algumas atividades que não vão trazer as oportunidades de aprendizagem necessárias para as crianças. Então, atividades como cópia, atividades de cobrir, né, atividades mecânicas que não vão trazer para a nossa criança as oportunidades de aprendizagem necessárias, né, que eles precisam nessa faixa etária, que eles precisam dentro desse processo de aquisição da língua escrita. Então, essas atividades que as meninas apresentaram agora, dinâmicas, que faz pensar, que faz refletir, que as crianças vão construir o seu conhecimento, são as atividades que vão propor às crianças todos esses momentos, que vão favorecer todo esse processo, né? E é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente vá tentando, né, aos poucos, inserir cada vez mais essas atividades no nosso dia a dia. E queria destacar também essa questão super importante do trabalho com o texto e a consciência fonológica, trazendo o texto para toda essa centralidade do nosso trabalho, a partir dele, retirando tudo, explorando tudo, pesquisando, né, a cada pedacinho desse texto, levando a criança a refletir, né, como a Ju nos mostrou lá no iceberg, né, o que está implícito e o que está explícito dentro desse texto, né, é daí que ela vai tirar toda a sua criatividade, que ela vai tirar todo o seu pensamento criativo e construtor, para formar um texto, para construir uma redação, para se posicionar, para montar a sua opinião, para ser um cidadão realmente, né? E só para dar uma finalizada nessa parte, que já vamos nos caminhar para o finalzinho, né, meninas? Relembrando, né, uma fala de Maria Montessori, que ela disse que se a gente espera algo de melhor, né, mais ou menos assim, que se a gente espera algo de melhor, né, para a nossa sociedade, para o futuro, temos que investir nas crianças, né? O futuro é a criança. Se queremos algo de bom para o nosso futuro, para a nossa sociedade, estamos aí, né, com o fruto nas mãos, né, com as crianças. Então, vamos investir nesse trabalho com as crianças, vamos trazer a ludicidade, o encantamento, o prazer para dentro da nossa sala de aula e numa aprendizagem bem gostosa, tá bom? Meninas, podem continuar. Então, vamos passar para a nossa parte final da formação. Nossa, quanta coisa legal, que tarde gostosa, né, gente? Então, vamos lá. Vamos pensar agora um pouquinho sobre o ambiente alfabetizador. Gente, essa também é uma vertente muito importante, é um aspecto muito importante que nós temos que estar pensando. Como montar esse ambiente em que a criança possa usufruir e ser estimulado por ele. Então, vamos lá. Já trouxe aqui de cara já uma frase do referencial, uma citação do referencial curricular para a educação infantil. O ambiente é alfabetizador quando promove um conjunto de situações de usos reais de leitura e escrita, das quais as crianças têm oportunidade de participar. Olha, isso é muito chave, é muito importante. A criança ela precisa participar dessa construção. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso agora, nessa semana de planejamento, a gente vai mexendo na nossa sala, não é verdade? Então, vamos focar nisso. Olha, as crianças precisam de estímulos diversos, certo? Elas precisam estar o tempo todo sendo estimuladas, e o ambiente faz parte, é um desses estímulos, se não um dos principais. A sala de aula precisa ser um ambiente instigante e que desperte a curiosidade e o senso de observação das crianças. Se você coloca recursos na sua sala de aula para que a criança estimule essa observação, né, você também está desenvolvendo outras habilidades nessa criança.
um verdadeiro convite, esse ambiente precisa ser um verdadeiro convite ao mundo letrado, que possibilite o contato com diferentes portadores textuais. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Fato, gente, a nossa sala precisa deixar de ser um cenário para se tornar efetivamente uma oficina. Olha que bacana! Vamos pensar na nossa sala como uma oficina, um lugar em que as crianças produzam, exponham as suas produções, recorram a elas como instrumentos, como ferramentas para favorecer o seu aprendizado. Olha, tem algumas coisas que são importantes para a gente levar em consideração, tá? Os materiais devem ser introduzidos de forma organizada, a gente já sabe disso, né? Olhar algo mal elaborado, além de desagradável, pode desmotivar a leitura. A poluição visual também cansa, então vamos ter esse cuidado. Vamos trabalhar com muitos textos, com certeza, isso muito legal, vários gênios na nossa sala de aula. Temos que expor esses textos, sim, mas vai revezando, né? Coloca um lugar específico para que essa exposição aconteça, vai trocando, né? Os textos mais velhos, que foram utilizados há mais tempo, vão ficando para trás, põe os mais novos para frente, para que também não haja essa poluição visual que cansa, né? a visão e vai desmotivando, aí faz o inverso, certo? O que deve ser exposto é o material vivo, que está em constante ampliação e utilização, como, por exemplo, a produção do estudante individual e coletiva. É importantíssimo que o estudante se veja nessa oficina, né? Veja a sua produção, veja o que ele está fazendo, para que essa produção dele também vire uma referência para ele. E, claro, lembramos aqui Montessori, que diz que o ambiente é o segundo educador. Olha que importante isso, não é verdade? Aí nós trouxemos algumas dicas. Claro, gente, nós sabemos que temos escolas de estruturas diversas, salas de aulas diversas, às vezes, né, não tem muito espaço, mas as estratégias que você vai usar e os recursos que vão definir, né, vão ser definidos por você, de acordo com a sua realidade, certo? O importante é que haja intenção de transformar a sua sala de aula nessa oficina alfabetizadora e que traga esses instrumentos importantes para o desenvolvimento do aluno. O que não pode faltar nela? Claro, o alfabeto. E aí a gente traz de novo. Coloque as 4 letras, sim, mas os referenciais vão sendo construídos à medida que eles vão surgindo nos textos, certo? E assim, você pode começar com o principal, que é o próprio nome do estudante, ok? O primeiro referencial ali naquele alfabeto será o nome do estudante. Se for possível, utilizar fotos. Quanto menor a criança, e agora nós estamos falando desse ciclo de alfabetização que começa na educação infantil e vai até a EJA, certo? Então, quanto menor o estudante, menor a criança, a presença da foto vai facilitar muito e vai ser muito útil, né, para que ele possa ter o nome dos amiguinhos também como referencial de escrita. Temos também o espaço para a produção dos textos utilizados, né? Olha, essa professora aí, por exemplo, não tinha parede, né? Temos situações assim que as paredes não dá para colocar, ou tem muitas janelas, então ela usou um outro recurso. Você, professor, pode usar o recurso que você achar que é possível, adequando a sua realidade. Então, ela usou esse cabideiro aí, e aí os textos ficam ali, né, todos acessíveis à criança. Pode passar, temos mais dicas. Importantíssimo, mural para exposição da produção dos alunos, certo? Eles precisam ver nessa oficina aquilo que eles estão produzindo. Essa ideia com as fitinhas é muito interessante, que o espaço fica mais reduzido, né? Você pode potencializar os espaços da sua sala com maior facilidade, maior organização. Tem outras ideias, tem algumas práticas maravilhosas nas salas de aulas da nossa rede, né? Que a gente vê as pessoas com muita criatividade fazendo o que é possível dentro do espaço que tem, ok? E o alfabeto com o nome da turma, né? Para destacar, assim, esse primeiro texto alfabetizador, que é o nome do próprio aluno.
É importante que tenha um calendário na sala de aula, a questão da sequência numérica a partir do calendário, a questão da passagem do tempo, o próprio nome dos meses como referencial de escrita para a criança, porque se você faz esse calendário diariamente, ele vai se habituando e ele já começa a ter o nome do mês como referencial. E os dias, a sequência dos dias como referencial numérico também. Gente, importantíssimo ter o cantinho da leitura na sala de aula, né? Onde o aluno pode experimentar esse momento com a literatura infantil, certo? Que é muito importante nesse processo. Se não dá para colocar com varal, porque Juliana, não dá, minha sala não dá, mas que tenha uma caixinha que no final da aula você guarde, porque vem a outra turma, mas que na sua aula ele tenha um momento para usufruir, para se deliciar dessas histórias. Isso, gente, desde a educação infantil, ressalvo todas as etapas de ensino, tá? Porque ele precisa ter o acesso e gostar e ter o prazer de ter contato com os livros de literatura infantil também. E claro, né? Se é uma oficina, vamos montar um espaço maker na sala. Não é nada demais, é só o nome que é bonito e muito funcional. Tá? Pode ser uma caixinha, por quê? Porque o aluno vai criar, você vai despertar isso nele, nas suas produções, botar a mão na massa. Então, nessa caixinha ou nesse espaço, você vai ofertar para o seu aluno aquelas coisas, né? Aqueles materiais básicos para se construir algo, aqueles de a cola, o barbante, o palito, pedaços de papel, a sucata, para aquele momento de construção e criação. Isso é muito importante, estimular a criatividade, né, dos estudantes. E aí, gente, nós chegamos assim ao final da nossa formação, trouxemos, né, um pouco da nossa experiência, dos nossos estudos, e espero que tenha sido um momento muito proveitoso. E a gente tem que também deixar essa novidade aí com vocês. Nós vamos lançar em breve a nossa revista de alfabetização. Meninas, podem voltar aí, ó. Vamos voltar para a gente poder fazer esse final, né, essa finalização, com a nossa revista de alfabetização. Nessa revista interativa, nós temos tudo que foi falado aqui hoje, tá bom? E muito mais, o que é melhor ainda, né? Temos a participação de professores da rede, temos um podcast maravilhoso com a pedagoga Tatiana Porto e a professora Ana Paula Cardial, que vai falar sobre a aquisição da língua escrita e vai falar também sobre o trabalho com projetos. Temos também um exemplo de projeto realizado na nossa rede pela professora Lívia, que está vendo a gente agora, né? Ela já botou lá no chat, né? Ela fez um projeto maravilhoso, usando o TikTok como ferramenta, e nós trazemos essa sugestão na nossa revista, tá? Então, assim, gente, tem muita coisa, sugestão de livro infantil, sugestão de livro para o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, querido professor, tá? Muita coisa legal. E assim como ela, né, como uma revista interativa, nós temos muitos links, né, de sugestões, até de materiais para serem confeccionados, com tutoriais. E, querido gestor, vai imprimir aquela revista e vai deixar lá na sala dos professores, porque nessa edição em especial, além dos links que você pode ir direto do seu computador, do seu smartphone, tem também os QR Codes. Então, a revista pode ficar impressa lá na sala dos professores e o professor pode ler o QR Code e ser direcionado para aquilo que ele deseja explorar mais, né, meninas? Fala aí um pouquinho, Fabi, da revista, fala, Mel, para a gente encerrar aqui a nossa transmissão. Isso mesmo, gente. Como a Ju bem falou, né, e com muito entusiasmo, né, próprio de Dona Juliana, né, essa revista está maravilhosa, né, todo o material é da nossa rede, porque nós temos trabalhos belíssimos acontecendo nas salas de aula, né, e esses trabalhos precisam ser socializados, né, as meninas vão socializar com vocês também um e-mail, tá,
E a partir desse e-mail, ideias.partediversificada@gmail.com. Apesar de estar escrito parte diversificada, não é somente da parte diversificada, tá bom? É no geral. Todas as atividades que vocês fizerem, atividades legais, que deram certo, que foram um sucesso, compartilhe conosco. Porque projetos também, né? Tudo que vocês fizerem que for legal, compartilhe conosco, porque são essas atividades que vão para as revistas, são essas atividades que vão aparecendo nos trabalhos que vão sendo apresentados, e nós vamos usando nas formações também, porque o que é bom, o que é de sucesso precisa ser compartilhado. Né? E é assim que a gente aprende, vendo o trabalho que o outro fez. Eu faço na minha sala de aula, eu posso adaptar alguma coisa para a minha realidade específica, para a faixa etária que eu estou atendendo naquele momento, né? Então, tudo que é bom precisa ser compartilhado e tudo é aproveitado, né? Como a Ju falou, tem projeto lá da Lívia, né, na nossa revista, que é um projeto maravilhoso, e tantos outros projetos maravilhosos temos na nossa rede. Mandem para a gente, para que isso também apareça, né, nas próximas edições. Temos muitas. Legal, Melina, é que o projeto a Lívia mandou exatamente para esse e-mail, e colhemos lá esse fruto maravilhoso desse trabalho. Então, nós queremos, isso, né? Que vocês compartilhem essas práticas maravilhosas que a gente já sabe que acontecem, que vão acontecer ainda mais, para que nós possamos divulgar isso para a rede, para que nós possamos usar, né, nas nossas formações, porque o material que temos na nossa rede é muito bom, os profissionais são muito competentes, então a gente pode sim usar muito isso, porque isso enriquece e dá significado a tudo aquilo que nós fazemos aqui. Ok? E eu gostaria de pedir agora a Romana que apareça aí, dê um tchauzinho pro pessoal. Ela está aqui nos bastidores desde 6h30 da manhã, tá? Romana, muito obrigada pela sua paciência aqui conosco. Ela faz parte também do nosso grupo de formação. E em breve ela estará do outro lado. Aguardem, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Nos encontramos nas próximas formações. Amanhã tem mais. Isso mesmo, pessoal. Um ótimo ano letivo. Vamos com tudo, muita garra, muito sucesso, né? E que tenhamos lindas surpresas ao longo desse ano, tá? Obrigada por participarem. Tudo estará disponível lá no canal, tá? Da Cegim. Sigam no YouTube, né? O canal da Cegim, Secretaria de Educação, Juventude e Inovação. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Gratidão. Até a próxima. Tchau.